Shelia, a gente volta a falar sobre negligência médica e aí a gente vai falar sobre cirurgia plástica, porque você me falou aí no início da entrevista de que o médico, ele não promete o fim, a cura, ele não Mas no caso de cirurgia plástica não é bem assim. Quando eu fui colocar silicone, por exemplo, né, aí não, ó, vai ficar assim, vai ficar assado, né, são 300 né, ml, não são 270, melhor lá. Não tem meio que uma promessa velada de um fim? Isso já está bem classificado em relação às condutas médicas, se é meio, se é fim. E exatamente nesse caso específico da cirurgia plástica, por exemplo, exame do mesmo jeito. Quem cuida de exames de laboratório é o mesmo jeito. Eu vou lá, não pode ter um exame errado. Eu não posso, no resultado do exame, apontar que eu tenho diabetes e na realidade não tenho. Não pode, isso não pode ter esse tipo de erro. Como o HIV, inclusive, Imagina. a capa do jornal Correio da Paraíba de hoje, nesse descontrole que está na AIDS. Então, assim, por exemplo, um laboratório que traz um resultado e quando você vai refazer o exame, aí não dá que você não tem, imaginou o drama? Tem pessoas que podem se suicidar com um resultado positivo. Uma coisa é um eu já passei por triglicérides, isso, né? Eu já passei por isso, que na minha família a gente tem, meu pai tinha diabetes, eu fiz um exame e aí, poxa, eu tenho diabetes. Eu acionei a família toda, desesperada, quando me ligaram do laboratório para refazer o exame que tinha errado, né? Então, quer dizer assim, não pode, isso não pode. A gente pode gerar. acionar. Exatamente. E aí você, é tanto que tem pessoas que são mais cri-cris com essa questão da saúde, que fazem 2 locais diferentes. Mas a obrigação, aí sim, é um fim. Eu estou fazendo e eu espero um resultado. Claro que o laboratório não vai poder, ele não pode dizer o que eu não sou, mas ele tem que dizer o que eu tenho. Né? Isso como ele a cirurgia plástica. Exatamente. Na cirurgia plástica, olha bem, muita gente diz, olha, eu quero uma boca de Angelina Jolie. Eu chego para o médico dizendo que eu quero esta boca e ele diz que vou fazer essa boca. E é assim que eles procedem, porque é um fim. Eu estou dizendo exatamente o que eu quero, tá? Não é a saúde, é estética. Eu quero que levante a minha sobrancelha para ficar assim, quero colocar aqueles fios, aquelas coisas que eles colocam, né? Que se eu precisar um dia eu vou fazer. Aí eu quero pôr um seio. Olha, eu estou querendo esse seio, leva a foto. Aí quando menos espero o seio, fica olhando para a direita ou olhando para a esquerda. Tá? Complicou, hein, né? Complicou, é um erro. Aí depois você vai ter que pagar para fazer uma reparação em relação àquilo. Então, muitas vezes o próprio médico faz. Mas e o dano que isso causou? E o tempo? Uma coisa que era mexer para ficar mais bonita, uma estética, e, no entanto, eu não tenho isso. Então, não, aí é diferente. Aí você não tem que provar tanto. Só fazer a cirurgia é diferente. Não tem questão de culpa. Eu não tenho que provar a culpa. É o que a gente chama de objetivo. Tá? Aí é diferente, não tem subjetividade. Até porque a própria foto de um antes e de um depois, talvez, que você tenha, já mostra, né? Exatamente. Já serve como prova. A responsabilidade aí deixa de ser responsabilidade subjetiva e passa a ser objetiva. Então, em alguns casos, a gente tem que provar, por isso que é importante essa questão do receituário, e aí vai, porque é importante você ter essa prova para mostrar o nexo de causalidade entre a ação médica e as consequências desse ato, né? Por isso que você não pode deixar muito tempo, passar muito tempo para tomar uma providência, porque as provas da culpa vai ficando cada vez mais distante para você poder ter a certeza e convencer o teu direito a um juiz, ao Ministério Público, né, em relação a desse teu direito. Então é importante essas provas. Nesse caso de cirurgia plástica, precisa de tudo do prontuário, aquela ficha? Claro, até para provar que foi aquele médico que fez aquela cirurgia. Por exemplo, muitas vezes pode ter sido a anestesia. Imagina, um problema sério em relação à anestesia que não funcionou e deixou consequências. Então, olha, porque sinceramente eu não entendo muito de procedimentos médicos. Então, assim, mas eu já ouvi falar muito que uma anestesia, essas hacks da vida, anestesia geral, pode trazer consequências na coluna, sei lá, alguma coisa do gênero. Então, você não sabe exatamente quem era a equipe que estava fazendo a cirurgia. Então, tudo isso você tem com essa documentação, os responsáveis por ela, né? E muitas vezes pode ser, como eu disse, a negligência, no caso de Mério que fez a intervenção, que pediu para falar sobre esse tema, ela passou uma semana. Qual era o médico de plantão? Quantos médicos passaram por ela? Deveriam ter feito esse parto e não o fez. Essa né? coisa Quanto de tempo eu parto passei? Normal, é bem complicado. A gente sabe que existe uma orientação, né, para que a mulher tenha o filho normal. Inclusive, o valor pago por esse parto é maior do que pelo parto cesáreo, para incentivar. Ok, tem um monte de questões que envolvem essa indução mesmo
pela naturalidade, pelas questões... Beleza. Só que nem todo mundo tem condições de ter esse parto. E a gente já entende isso. Como diz, o Sheila gosta muito dessa palavra, já está pacificado. Não dá. Que nem todo mundo tem condições de ter um filho normal. Então a mulher que passa uma semana com o bolso estourado. Eu não sou médica, eu não entendo nada disso. Talvez isso seja até um procedimento normal. E isso só vai saber também, Fernanda, essa história assim que a gente brinca muito, quando alguém está muito magoado ou sofreu um dano, ela fica, a forma como a pessoa fala com a mágoa do dano e pelo sofrimento que ela está tendo, que muitas vezes ela também não tem nem discernimento do que aconteceu. De quem é realmente aquela culpa? Eu sei que não fui eu que causei, eu estava lá e eu estava sobre, no caso específico, sobre a tutela do Estado. O Estado me garante uma saúde e quando eu procuro uma rede pública, eu estou buscando ali e eu sei que eu estou sendo tutelada pelo Estado, por meio, né, de um hospital, de uma gestão ali que está responsável para cuidar da minha saúde. Então, assim, antes, na hora que você sofre um dano desse, até para você falar, você fica sem saber exatamente o que aconteceu. Então, posteriormente, pegue todo o teu prontuário e procure saber. E quem vai dizer se houve a causalidade entre o que aconteceu e as consequências, muitas vezes tem que ser em audiência. São com especialistas, porque quando você tem um processo desse, Fernandinha, você tem perícias. Junta médica, essas coisas, né? Sim, até para tirar o peso da consciência. Meu tempo está estourado. Rapidinho pra gente encerrar, onde quem tá em casa, que diz, caramba, isso já aconteceu comigo, tem tempo para prescrever e onde é que a pessoa dá entrada nessas coisas? Olha, Fernandinha, não tem como você fazer um procedimento desse sem ter acompanhamento médico. Desculpa, de um advogado. Você tem que procurar um advogado. Defensoria Pública, Defensoria Pública, exatamente. Para ele te encaminhar, te orientar, até para saber quais são os documentos necessários. Tem muita gente que nunca nem pediu um prontuário, nem sabe como pedir. Ou até fazer um ofício, um pedido, um requerimento simples. Vai lá para pedir. Ou procura advogado ou vai na Defensoria Pública, até para saber como fazer tudo, né? Exatamente. Bom demais. Hoje tem Café com Direito no canal 27. E vamos voltar a falar sobre a questão da desaposentação, que foi o tema que nós trouxemos a semana passada. A gente está falando hoje com uma advogada que é especialista sobre esse tema, que é a doutora Airã Falcone, que ela vai explicar para você. Então não perca o programa Café com Direito. Coloca as redes sociais de Sheila Sodré aí, que ela vai voltar em breve para fazer artesanato, que ela agora sabe. Olha aí. Beijo, amiga. Essa mulher prendada, Fernandinha. Muito bem, até semana que vem.